mas também no particular, no geral e no particular. Isso posto, jogue seus olhos no Salmo de número 10, versículo número 1. Percorreremos do versículo 1 a 6, semana que vem do 7 em diante, tá bom? Me acompanhe, por favor, diz assim a palavra do Senhor. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. Verso 5: são prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Verso 6: pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Oremos agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Também vi que essa semana aniversariou a nossa irmã Karina, nosso irmão Gabriel. Queria também louvar a Deus pela vida desses irmãos. Bendito Deus, somos-te gratos pela tua bondosa palavra que está diante de nós, com o intuito de nos instruir, de nos acalmar o coração, de nos trazer refrigério, conforto, direcionamento e tudo que é necessário para que nessa vida possamos trilhar com segurança, com suporte, com direcionamento. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, assim disse o Salmo de número 119, luz para o nosso caminho. Portanto, que o Senhor possa nos dar graça de continuar firmes, aprendendo e aplicando a tua palavra nas nossas vidas. Por isso, dá-nos o que nós não podemos fazer numa noite como essa. No que compete a trabalho nosso, nós fazemos, estudamos, tentamos compreender uma passagem, fazemos conexões, não só à luz do contexto imediato, mas geral, e tudo que é necessário, pelo menos nós desejamos fazer. Mas há coisas que não estão no nosso controle. No nosso controle está o estudar, o se esmerar. No nosso controle está a atenção que precisamos prestar para compreender. Mas no nosso controle não está a transformação de coração. No nosso controle não está dar um novo coração. Não está fazer com que as pessoas nasçam de novo. Convencer da justiça, do pecado e do juízo também foge da nossa alçada. E é por isso que eu queria te rogar, Senhor, no que compete a nós, dá-nos graça. No que não compete a nós, opera de maneira gloriosa nas vidas aqui presentes. Que saímos daqui abençoados, edificados, para a glória e louvor do teu nome. Nós assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certa vez eu escutei um pastor falando sobre injustiça, e ele disse o seguinte, abro aspas: eu me lembro que uma das primeiras vezes na minha vida em que eu tive uma sensação de injustiça foi durante uma Copa do Mundo, assim dizia ele. E ele disse que na Copa de 1982 ele era uma criança e tinha 8 anos de idade. Todo o país estava parado na frente da TV assistindo uma belíssima seleção. Só que naquele dia em que todo mundo tinha convicção de que aquela seleção haveria, Felipe, de avançar mais uma etapa, não foi o que aconteceu. Fim de jogo, Brasil 2, Itália 3, Gabriel. Conhecida como uma tragédia de Sarriá. Sarriá foi exatamente o estádio onde essa tragédia aconteceu. Por isso ficou conhecido como a tragédia de Sarriá. Esta seleção brasileira foi considerada uma das mais encantadoras de todos os tempos. Como aquele time maravilhoso não ganhou a Copa? Aí ele continua e diz: mas isso não é injustiça.
Isso era só o meu coração magoado porque a expectativa que eu tinha criado, ela não foi concretizada. Eu, particularmente, Walker, eu tive mais ou menos, Lucas, a mesma sensação em 2006, quando eu via Juninho Pernambucano, Ronaldo Fenômeno, o Gaúcho, o Adriano, o Kaká, aquele quadrado mágico e tanta estrela, e de repente a gente sai para a França, Zidane dando um banho no Brasil. Mas eu penso que existem coisas que nos frustram, como circunstâncias como as que foram aqui citadas, mas existem maneiras melhores de entender o que se chama injustiça. E aí a gente pode olhar para a história da humanidade e a gente encontra exemplos melhores para tentar expressar o que seria injustiça. Pensar, por exemplo, no caso lá de Hiroshima e Nagasaki, em que segundos, juntando as explosões que aconteceram, você teve em segundos a morte de 215 mil pessoas perdendo a vida, idosos, crianças, gestantes, bebês que nem vieram ainda ao mundo, no sentido de sair da barriga de suas mães também ali padeceram. Em certo sentido, nenhum deles merecia aquilo, isto é, eles não fizeram nada para merecerem perder a vida. Os campos de concentração, por exemplo, nazistas, eles ceifaram a vida de muitas pessoas. Eu acredito que você já deve ter escutado sobre algo chamado Holodomor, algo que aconteceu na União Soviética no ano de entre 1932 e 1933, quando Stalin, um famoso ditador, ele resolveu mudar a forma de produção e distribuição de alimentos na antiga União Soviética. E conta a história que o governo de Stalin era que determinava para onde é que a comida ia. O povo ficou totalmente sem alimentação e tanto é que Holodomor na língua ucraniana, matar pela fome. Os relatos, eles variam, é verdade, e variam muito, mas falam de 3 milhões a 12, ou entre 3 e 12 milhões, alguns dizem que chegou a 5, 7, enfim, mas via de regra fica nesse intervalo, 3 a 12 milhões de mortos por falta de alimento. Inocentes, isto é, aquelas pessoas não fizeram nada para merecer aquilo que elas estavam vivendo. Nós olhamos para essas coisas e podemos fazer a pergunta: onde está Deus? Onde é que Deus está? Cadê Deus? Onde Ele se encontra? Por isso o salmista começa exatamente assim, verso de número 1. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Nós veremos que ao longo do Salmo, Deus não sumiu, e Ele enxerga a maldade de todo perverso que já pisou nessa terra. Essa punição não imediata pelo pecado dá uma sensação de impunidade, é ou não é? Quem de nós já não passou por certas injustiças pessoais, ou quem de nós já não percebeu, assistiu injustiças acontecendo sem que a pessoa seja de fato punida por aqueles pecados? E essa maldade, esse mal que ele causou. E é interessante porque isso nos traz uma certa sensação de impunidade, mas tão somente pelo fato, e aqui é um ponto muito interessante, tão somente pelo fato de Deus ser longânimo, Deus concede tempo para arrependimento, inclusive de pessoas que causam danos terríveis à sociedade. Se Deus punisse de imediato o pecado, lembre de uma coisa: nem você estaria aqui nessa noite. Quando a gente pensa em pecado, maldade, via de regra a gente pensa em graus altíssimos, como os que acabei de citar, Stalin, ou aqueles problemas lá nos campos de concentração, no tempo do nazismo, o que temos assistido agora na Rússia, na Ucrânia, lá na guerra com a Rússia, o que temos assistido de imediato nos problemas que temos visto lá na faixa de Gaza, e a gente pensa em larga escala. Mas se nós entendemos que Deus é um Deus justo e que nada de maldade passa despercebido aos seus olhos, nós também estamos diante dos seus olhos justos,
e Ele haveria de punir todos os nossos pecados. O fato é que você chega aqui à luz de uma vida inteira em que você não é capaz nem de computar a quantidade de pecados que você já cometeu, e você ainda está aqui sentado na cadeira podendo escutar a voz doce, agradável, amorosa de um Deus misericordioso que fez com que você não fosse punido de imediato pelos seus pecados. E às vezes as pessoas cometem os seus erros, os seus pecados, e têm uma certa sensação de impunidade exatamente pela longanimidade de Deus. Nesse salmo, Davi se queixa de que a fraude, a extorsão, a crueldade, a violência e todo o gênero de injustiça, ela prevalecia em vários lugares desse mundo. Havia as nações perversas ao redor de Israel. Nós já vimos isso no capítulo de número 9, verso número 5, no salmo de número 9, verso número 5, quando Deus diz assim: o salmista diz: repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Por que ele haveria de repreender as nações? Porque as nações se tornaram repreensíveis. Havia nações perversas ao redor de Israel, mas vale a pena lembrar que também havia pessoas perversas dentro de Israel. Está aí, verso número 4 do salmo de número 10: o perverso na sua soberba não investiga. Ele está falando de gente provavelmente lá dentro, pessoas que diziam conhecer a Deus, mas cuja vida mostrava que não sabiam nem um pouco quem era Deus. Sabem que existe um Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Vivem como se jamais fosse haver um julgamento dos seus erros, dos seus pecados. A caminhada do salmista, então, é nessa perspectiva. Ele enxerga toda essa maldade, injustiça acontecendo, muita coisa ruim ao redor desse mundo que também lhe atinge, e ele olha para essas coisas todas e começa a fazer uma avaliação do que ele está enxergando. E é nesse sentido que o salmo vai nos dar uma grande lição. É que a caminhada do salmista era muito mais pela vista do que pela fé, e essa caminhada de vista vai mudando lentamente à medida que o salmo vai avançando. Quando ele começa a tirar o foco das observações, digamos que empíricas, e passa a ver à luz dos fatos teológicos, das informações que Deus insere no seu coração, e ele começa a enxergar a coisa por outra ótica. Essa não é uma mudança fácil para mim e para você, como assim não foi para o salmista. Por quê? Porque nós costumamos a enxergar as coisas nesse mundo aqui pela ótica do empirismo, por aquilo que nós estamos sentindo, por aquilo que nós estamos enxergando. E o nosso Deus nos chama, hoje mesmo eu estava falando para alguém, como Deus nos chama a viver pela fé. Antigo Testamento, Abacuque fala nisso. Novo Testamento, Paulo fala nisso. Ele diz: o justo viverá pela fé. Nós vivemos confiando naquilo que Deus nos disse, mesmo que os nossos olhos tentem contradizer o relato da Escritura Sagrada. À luz disso, eu queria que você viesse junto comigo para perceber que é possível sim nós enxergarmos tanta maldade, tanta injustiça, tanto orgulho, tanta maldade nesse mundo, e ter um vislumbre correto de onde Deus está e como Deus haverá de tratar com essas questões. Primeira coisa é o que o salmista diz. Eu acho que ele diz aqui: procura-se Deus. Não tem aqueles cartazes que tinham no tempo de desenho animado, que colava assim, né? no poste, diz assim: procura-se Deus. Venha junto comigo, eu estou no verso número 1, olhe lá, o que é que diz? Porque, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação. Meus irmãos, você sabe tanto quanto eu que aos olhos cheios de lágrimas de quem sofre, o Senhor estava inerte. Aqui era a sensação do salmista, como se Deus estivesse apenas olhando e não se compadecesse da aflição que o salmista está aqui a passar. Não somente isso, mas o Senhor parecia de fato longe,
não mais, como disse o Salmo de número 46, verso 1, que diz assim, que o Senhor é um socorro bem presente nas horas de tribulação. Não parece que Ele é mais o socorro bem presente nas horas de tribulação, porque Ele está longe. Veja a parte B do verso número 1, ele diz: e te escondes nas horas de tribulação. É mais ou menos assim: como é que o Senhor se esconde na hora que eu mais preciso? Na hora que eu estou mais necessitado, como é que o Senhor pode fazer isso comigo? A presença de Deus, e aqui fica uma lição muito preciosa, é que a presença de Deus é a alegria do seu povo, é a nossa alegria, mas ao mesmo tempo a mínima ausência de Deus nos perturba ao extremo. Note que os abandonos de Deus são muito dolorosos para o seu povo em qualquer época, seja no tempo do salmista aqui, seja no nosso tempo, sempre será doloroso quando Deus resolve esconder o seu rosto. A palavra introdutória é por quê? E isso aqui, irmãos, diz respeito à ferida e frustração que o salmista está sentindo em vivenciar aquela sensação e aquela circunstância, como se Deus estivesse bem longe às margens da pessoa do salmista, e ele não consegue entender por que Deus deixa seus filhos padecer nas mãos de homens maus, que é o que está acontecendo aqui. Por que o Senhor deixa padecer-me nas mãos de homens maus? Como é que o Senhor deixa padecer o teu povo nas mãos de homens maus, quando o Senhor mesmo tem poder para cuidar, quando o Senhor mesmo tem poder para intervir, quando o Senhor tem poder para matar, se quiser, cada uma dessas pessoas que causam males aqui para o seu povo? E é por esta razão, preste bem atenção, por esta razão que algumas pessoas aderem ao que é chamado de uma corrente filosófica de deísmo. Existe uma corrente filosófica chamada deísmo que diz mais ou menos assim: Deus criou esse vasto universo e deu corda, e como faz, tem aquela brincadeira de criança que a gente puxa assim e fica aquela musiquinha chata, tem blim 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 até a corda acabar. Eles dizem que Deus fez isso pelas leis naturais, as leis físicas que nós temos. Deus fez com que esse mundo pudesse seguir o seu rumo, e por essa razão Deus não intervém. Deus simplesmente cria e sai desse universo, e pelas leis naturais esse mundo vai acontecendo. Então, se Deus realmente não intervém, Deus está longe. É por isso que alguns, à luz de passagens como essa, dizem assim: está vendo? Deus acaba, na verdade, estando bem longe dessa realidade. As leis naturais aqui regem todas essas coisas. Veja que coisa interessante, e aqui é um ponto central desse primeiro versículo, é que não é a angústia, o problema não é a sua angústia, o problema não é a angústia do salmista, o problema é o fato de nosso Pai esconder a face de nós, é que atinge a nossa alma. Porque você já teve sensações e ocasiões em que você passou momentos dificílimos, mas não tem aquela coisa que ninguém consegue explicar, mas você tinha gana, você tinha garra, você é cabeça erguida, você sentia que algo ali ia. Mas tem ocasiões que a gente está vivendo momentos até mais leves do que outros que vivemos, mas algo toma conta do nosso coração, o medo tenta nos abater, a gente fica cabisbaixo, a gente acredita que nada vai acontecer, enfim, uma série de coisas toma o nosso coração. São momentos que a gente não consegue perceber que Deus está ali junto conosco. É como se Deus de fato escondesse a face. Então não é a angústia o grande problema, não é a dor o grande problema, não são as lágrimas o grande problema. O nosso maior problema é quando Deus resolve esconder a sua face de nós em momentos difíceis. Quando a angústia e a deserção, isto é, o abandono, elas ocorrem juntas, aí sim, eu e você nos encontramos numa das situações mais terríveis que nós podemos enfrentar. Escute, ao longo do primeiro século, milhões de pessoas tementes a Deus perderam seus lares, perderam seus bens, perderam empregos, perderam famílias e perderam até mesmo a vida por causa de atos desumanos de líderes perversos. E a pergunta é: onde estava Deus em momentos como esse? Ele adiante vai trazer respostas para onde estava Deus nessas ocasiões. Mas se precisamos de resposta para a pergunta, como o salmista levanta, por que te esconde?
Eu entendo que nós encontramos várias formas de responder essa pergunta, especialmente nas questões particulares. Primeira delas, Deus muitas vezes tenta ou deseja provar nossa fé. Diz assim Pedro na sua primeira carta, capítulo número 1, verso número 6 a 7. Se você vai ser contristado por várias provações, saiba que Deus está provando a vossa fé. Capítulo número 1, verso número 6 a 7. Deus muitas vezes permite que passemos por provações para provar a nossa fé. Segunda resposta que nós poderíamos dar para isso é que Deus deseja nos amadurecer, nos moldar o caráter. Não diz isso? Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E no verso 29 diz que nós fomos chamados para ser a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, as circunstâncias que muitas vezes nós passamos é como se fosse a mão invisível de Deus trabalhando no nosso caráter, trabalhando na nossa vida, moldando-nos à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Terceira resposta que poderíamos dar para a pergunta do salmista, por que te esconde? É que Deus muitas vezes se esconde para permitir que nós tenhamos grandes experiências com Ele. Quarta, é que muitas vezes aos nossos olhos, por aquilo que eu falei, que muitas vezes somos levados a fazer avaliações de acordo com o que os nossos olhos indicam, dizem para nós, via de regra, chegamos à conclusão que aquilo que estamos vivendo não era o melhor para nós, e nos questionamos por que Deus permite essas coisas. Porém, depois, quando o tempo passa, nós vemos que na verdade aquilo foi o melhor para nós, e a gente fica com a cara mexendo. Não sei se você passou já essa experiência, você diz assim, mas eu não queria isso, eu não desejava isso, não, está sendo ruim para a minha vida. Depois que o tempo passa, você diz assim, foi bom. Eu escuto muito isso em questões de relacionamentos, no tempo que está namoro, noivado, a pessoa está apaixonada por outra, mas não vale nada o outro, e a pessoa fica insistindo, e de repente Deus tira da vida aquele fulano, e ela chora amargamente, o amor da minha vida, a razão do meu viver, a água da minha sede, e depois que o encanto acaba, e que Deus manda alguém de fato dele, fulana diz assim, meu Deus, que livramento. Não aparentava ser o melhor, mas era o melhor. Por quê? Porque via de regra a gente não consegue fazer uma boa avaliação com os olhos. A gente precisa confiar que Deus está conduzindo a história. Quinto e último lugar, é que por motivos que desconhecemos e Ele não quis revelar, Deus está trabalhando na nossa vida. Tem circunstâncias que Deus não nos revela, sim, o que nós estamos padecendo ou por que estamos padecendo, e Ele não tem satisfação a dar. Ou você acha que você é Deus e Ele é seu servo? Tem ocasiões em que Deus não nos dirá por que nós estamos passando o que passamos, e Ele é Deus e ponto final. Ele não tem que estar dando satisfação a mim e a você. Deus é tão gracioso e bondoso que às vezes deixa o tempo passar e você enxerga, mas nem sempre Ele nos dá satisfação. Sexto lugar, nem sempre entendemos, nem sempre entenderemos os planos de Deus. Isso 1 Coríntios 13 nos fala claramente. Ele diz que nós somos nessa vida como crianças, que não compreendemos certas coisas que nos acontecem. Mas preste atenção, é importante lembrar que essa frase do salmista, porque, verso número 1, porque Senhor te conservas longe, te esconde nas horas de tribulação. É importante lembrar que essa frase aqui não expressa uma realidade teológica, expressa aqui um sentimento pessoal. Esse é o sentimento aqui do salmista. Mais uma vez digo, nós julgamos pela aparência externa. Lembremos sempre que o Senhor está perto de nós. Olha que frase linda que certa vez escutei do famoso pregador Spurgeon, na verdade li, né? O Spurgeon disse assim, olha que coisa linda, ele disse: o refinador jamais está longe da boca da fornalha quando o ouro está no fogo. Quando o refinador está colocando o fogo ou o ouro no fogo, ele nunca fica distante da fornalha, ele sempre fica acompanhando o fogo purificar ali o ouro.
Nunca esqueça, o Filho de Deus sempre está andando no meio das chamas quando os seus filhos são lançados na fornalha. Você lembra de alguma história desse tipo? Lembra que existe uma história lá no Antigo Testamento de 3 rapazes chamados Sadraque, Mesaque e Abdinego, e diz que quando eles foram jogados na fornalha de fogo, de repente foram olhar como é que estavam as cinzas, perceberam que não tinha cinza alguma, Raquel, mas que na verdade não tinha só 3 pessoas como eles tinham postos lá dentro, haviam 4 pessoas, e se perguntaram: o que aconteceu? Porque jogamos 3 e lá tem 4. É porque sempre o nosso Senhor não nos abandona, inclusive na fornalha, quando é aquecida 7 vezes mais, que foi o caso aqui de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Escute, aquele que conhece a fragilidade do homem nunca se admirará quando somos fortemente provados, quando achamos difícil de suportar o aparente descaso do Senhor. Por quê? Porque foi o nosso Senhor Jesus que também passou isso. Ele sabe muito bem o que nós enfrentamos. Ou não foi Ele que disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? E vale lembrar que no caso de Jesus, ali sim foi abandono. O Pai o abandonou em virtude dos nossos pecados. Ele foi literalmente abandonado pelo Pai. Mas veja o que Deus disse logo no Antigo Testamento para o seu povo, bem como no Novo Testamento quanto a mim e a você. Veja o que diz Isaías capítulo 46, verso 3 a 4. Ele diz assim: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Presta atenção no que Deus diz: vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, que são cabelos brancos, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei, e vos salvarei, desde o dia que estávamos na barriga da nossa mãe, até o último suspiro da nossa vida, até sermos salvos. Deus está dizendo aqui em Isaías: eu vos carreguei, eu vos salvei. Ele não diz isso apenas no Novo Testamento, ele diz no Antigo Testamento, mas no Novo também. Mateus 28, 20 diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então me permita trazer-me a minha primeira lição dessa noite, e que você possa compreender isso. Se somos levados nos braços de Deus durante todo o curso dos acontecimentos, sejam eles quais forem, onde deveria estar a nossa desconfiança ou insegurança? Eu digo, longe do seu coração e da sua mente. Se você está convicto que Deus lhe carrega, que Deus está conosco, obviamente, porque se Ele nos carrega, Ele está conosco, desconfiança e insegurança não deveria nem passar na mente nem no nosso coração. Portanto, os tempos de angústias nossos deveriam ser tempos de confiança. A firmeza de coração em Deus evita o temor do coração. Veja, o próprio salmista em outra ocasião diz assim: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Confiando no Senhor, meu e o seu coração estará firme. Mas escute, agora o salmista começa a descrever aqueles que ele chama de perversos, e faz declarações que expressam aquilo em que creem, porque essas convicções, aquilo que eles creem, acabam sendo determinantes para o comportamento que eles têm. Se não, veja, a gente já viu um aspecto: procura-se Deus, o salmista está à procura de Deus. Segundo, até o verso 6, veremos a injustiça, a maldade e o orgulho. Se não, venha, verso de número 2, ele diz assim: com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Nós temos aqui 2 acusações, veja, arrogância e tirania. É porque a raiz da tirania é exatamente a arrogância. O famoso perseguidor Domiciano foi o imperador romano entre 81 e 96, e conta a história que junto com outros imperadores romanos, eles recebiam honras divinas como se eles fossem deuses, e eles aqueciam a fornalha 7 vezes mais
contra os cristãos que se recusassem a adorar a sua imagem. Então, muito do que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego aconteceu em outras ocasiões também da história, com homens cruéis como imperadores romanos. Alguém já disse que a arrogância é um mal que penetra tão facilmente o coração dos homens, que se fôssemos nos despir de nossas faltas, uma por uma, descobriríamos que ela seria a última e a mais difícil de arrancar. A arrogância muitas vezes toma conta do nosso coração. É por isso que a gente tem um ditadozinho que diz assim: dê dinheiro e poder, e você sabe o resto. Porque facilmente nós nos tornamos orgulhosos, arrogantes. Veja a parte final do verso 2, ele diz assim: sejam presas das tramas que urdiram, ou seja, que eles sejam presos, apanhados nas armadilhas que fizeram. E irmãos, presta atenção, porque isso passa despercebido. Aqui para mim existe o centro da tensão aqui, entre fé e experiência. Por quê? Porque a fé diz mais ou menos assim: é certo que o ímpio, que é aquele que não teme a Deus, que é aquela pessoa que vira as costas para Deus, ele será pego na sua própria rede, nas suas próprias armadilhas. Mas muitas vezes na vida são os mais fracos que são capturados, enquanto os maus permanecem impunes, não acontece nada com eles. Verso número 3, veja o que diz. Ele diz assim: pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Verso número 3a diz assim: pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. Tem uma tradução muito bacana que é a NVI, que diz assim, ele se gaba de sua própria cobiça. E aqui lê-se cobiça como desejos mais fúteis, desejos imorais. Todavia eu entendo que aqui tem a ver com desejos que prejudicam o próximo, prejudicam o outro. Logo, eles se vangloriam do mal que eles praticam e de como têm o poder de fazer o que querem. Lembra de um áudio que um rapaz do exército lá do Ramais manda uma mensagem para os pais lá de áudio, se gloriando por ter matado, se eu não me engano, 10 israelitas. E assim que os pais tivessem orgulho dele, exatamente pelo fato dele ter matado aqueles israelitas. Pois é, eles acabam agindo exatamente dessa forma. Eles se vangloriam do mal que praticam e do poder com que eles fazem todas essas coisas. Eles acabam se transformando em pequenos deuses e acreditam ser independentes de Deus e de todos os homens. Só que eles esquecem, como disse o Salmo de número 9, verso número 20, esquecem-se da sua mortalidade, porque o verso 20 do Salmo 9 diz que eles não passam de mortais. Mas presta atenção na parte B do verso 3, ele diz: o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Veja que ele aqui está falando de gente que é avarenta, e por essa razão ele acaba usurpando do direito de algumas pessoas. Olha que coisa interessante, Jesus sabia o que dizia quando declarou lá em Mateus capítulo 6, verso 24, dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores. Lembra dessa passagem? Querendo dizer, Deus e o mundo serviam a dois senhores, porque cada um receberia tudo. Certa vez eu estava lendo um puritano comentando sobre essa passagem de Mateus 6 e achei muito perspicaz a maneira como ele disse. Presta atenção, abro aspas para ele. Ele disse assim, o anjo e o diabo contenderam pelo corpo de Moisés. Está lá em Judas verso número 9. Aí ele diz: não para ver quem teria uma parte do corpo, não era para ver quem teria o braço, quem teria metade do corpo de Moisés, não, era para ver quem teria o todo de Moisés. Aí ele continua e diz assim: hoje eles ainda se debatem para ver quem fica com toda a nossa alma. Disse o apóstolo: a amizade do mundo é inimizade contra Deus, assim disse Tiago, dando a entender que há tamanha rivalidade entre Deus, que não suporta que o mundo tenha uma parte, e o mundo que não suporta que Deus tenha uma parte. O amor do mundo deve ocasionar a amizade, ou melhor, a inimizade contra Deus. Portanto, ele vai concluir e diz: nenhum homem cobiçoso é servo de Deus, mas inimigo de Deus. É por isso que a avareza é chamada de idolatria.
é outro a quem ele serve. Ele tem uma outra divindade. Agora é interessante porque esse conceito de idolatria é exatamente isso. É você ter um rei no lugar do verdadeiro rei. É você ter um Deus no lugar do verdadeiro Deus. E aí, fazendo um gancho em outra fala, alguém já falou que os únicos pecadores que são recebidos com respeito são os avarentos. Eu achei muito interessante. E a rapaz disse assim, ó: se o homem é adúltero ou beberrão, o que é que se faz? Nós o disciplinamos na igreja. Mas quem já soube de uma igreja disciplinar o idólatra, isto é, o avarento? Quem já viu um avarento ser disciplinado na igreja? Estou aberto a denúncias aí, tá? Delação premiada aí. Verso número 4, me acompanha, ele diz assim, olha o que ele diz: o perverso na sua soberba não investiga aqui não procura com cuidado, que não há Deus são todas as suas cogitações. Veja, nós temos aqui duas versões que eu gostaria de compartilhar com você. NVI e NTLH, que é a linguagem de hoje, diz assim, ó: em sua presunção o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. A linguagem de hoje diz assim: o homem mau não se importa com Deus por causa do seu orgulho. Ele pensa assim: para mim Deus não tem importância. Note o efeito do orgulho. O efeito do orgulho é exatamente isso aqui, ó. O efeito do orgulho impede que o homem busque a Deus. E aqui eu queria extrair uma segunda lição que eu acho que é muito importante para a gente. Aquele que não busca a Deus é arrogante, pois acha que pode viver de maneira independente. Ele deseja viver carreira solo na caminhada da vida. Mas deixa eu apertar mais o seu pescoço aqui. Você busca Deus? Deixa eu apertar só mais um pouquinho. Quanto de sua semana é uma busca a Deus? Sabe o que isso significa? É que para você, se a sua resposta for assim, meio que não muito ou nada, é que talvez a sua resposta, sem que você abra a boca, mas suas atitudes falam muito alto, é que a sua resposta seja: Deus não tem muita importância para mim. Você nunca dirá isso com os lábios, mas a sua vida denuncia exatamente isso. Deus não é importante para mim, independente do que você diga. Pouco importa o que você dirá, o seu comportamento dirá tudo. Note o efeito do orgulho. Qual é o efeito do orgulho? O efeito do orgulho impediu que o homem buscasse a Deus. Logo, escute exatamente isso que eu quero que você entenda. Logo, nós somos mais orgulhosos do que nós imaginamos. Você se acha muito humilde, mas o fato de você não buscar a Deus denuncia a sua soberba, denuncia o seu orgulho. Alguém já disse que o único lugar, embora Deus seja onipresente, o único lugar em que Deus não está é nos pensamentos do ímpio. E isso é uma acusação condenatória, pois onde o Deus do céu não está, o Deus do inferno acaba reinando naquele lugar. Se Deus não está nos nossos pensamentos nos levarão à destruição. Por isso que Deus disse assim, Tiago capítulo 4 verso 6, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Leia-se: aqueles que não lhe busca, ou que não passa no seu visor de semana, de meses, de vida, o seu Senhor nos seus pensamentos. Segunda coisa importante no verso número 4 para a gente avançar. O verso número 4 é a base, a razão de todas as maquinações cruéis, dos projetos danosos, das atitudes enganosas. É que, como diz o final do verso número 4, ele diz assim, ó: que não há Deus são todas as suas cogitações. Me permita voltar às duas traduções que eu trouxe aqui. Olha o que diz: o alicerce das maquinações ruins é o quê? Não há lugar para Deus nos meus planos.
o alicerce das coisas enganosas é que para mim Deus não tem importância. Ou seja, se Deus não existe, se não há espaço para Deus na minha mente, consequentemente não há temor de castigo. Eu vou viver como bem entendo, fazendo as coisas más que eu faço, as coisas cruéis. Por quê? Porque Deus não passa no meu pensamento, não há temor de castigo. Pule para o verso 5, ele diz assim: são prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza, ou ridiculiza. Veja, o perverso aqui desfruta de prosperidade, e aqui é aquele drama que os salmistas, e às vezes eu e você nos deparamos, enquanto a gente é temente a Deus, vive uma vida de oração, a gente fica meio que na expectativa, né, de Deus nos abençoar financeiramente, profissionalmente, enfim, uma série de coisas, e nós olhamos muitas vezes o ímpio que não teme a Deus, não vive uma vida com Deus, não está nem aí para Deus, e muitas vezes está de carro zero, a empresa está bombando, vivendo lá, passeando em Dubai, né, andando nos lugares mais, e você dizendo assim: Senhor, o Senhor não está errando o endereço não, teu filho sou eu, não o fulano de tal. Veja, o que o salmista está aqui vivenciando é esse drama aqui. O perverso desfruta de prosperidade e parece que Deus o abençoa com ela, fechando os olhos para a sua maldade, para o seu desprezo a ele, e essa prosperidade em seus caminhos faz com que ele seja ainda mais arrogante. Aparentemente eles vivem isentos do juízo divino, mas presta atenção na parte B, ele diz assim, ó: muito acima e longe dele estão os teus juízos. Olha que coisa interessante. Como geralmente Deus não visita cada pecado de maneira imediata com o castigo, por isso que quando você pecou hoje, não caiu um raio do céu e fulminou você aqui embaixo, Deus não lhe puniu de maneira imediata pelo pecado que você cometeu. O que é que acontece? Os homens se sentem à vontade e parece que nada lhes acontecerá. Isto é a frase que o salmista está dizendo aqui: muito acima e longe dele estão os teus juízos. É como se o Senhor não vai fazer juízo algum de tudo que ele está fazendo. Então está longe, está acima, ele não recebe do juízo do Senhor, por isso que ele não está nem preocupado com o que está fazendo. Mas presta atenção no final do verso 5, ele diz: quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Eles estão acima do bem e do mal. Isso me lembra a história de um tirano asiático. Conta a história que certo tirano disse exatamente a seguinte frase: traga-me a cabeça daquele homem. Sabe o que aconteceu? Prontamente a cabeça do rapaz escolhido pelo tirano foi trazida. Não houve julgamento nem objeção por parte de ninguém, nem tampouco foi desobedecida aquela situação, aquela ordem. Ela foi obedecida sem discussão. É exatamente isso aqui. Tais pessoas se sentem deuses ao fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles fazem, nada acontece de imediato. Fazem uma segunda vez, nada acontece de imediato. E a sensação de impunidade vai tomando o seu coração. Mas avance comigo, eu estou no verso 6. Olha a prova da sensação de impunidade. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Ele se considera inatingível, e uma vez mais nós encontramos a arrogância dessa pessoa. Ele se acha onipotente e imutável. Como alguém já falou, aquele que é muito seguro de si nunca está seguro. É por isso que uma das mensagens que aqui o verso número 6 está tentando nos colocar no coração é: seja humilde, seja modesto. Sabe por quê? Porque você é mortal. A paz e a prosperidade que a falsa sensação de segurança que lhe proporciona, vai acabar de maneira muito súbita, e todos nós sabemos disso, com o que acontece com tantas pessoas diante dos nossos olhos. De repente chega uma doença, de repente chega um acidente, de repente uma crise existencial, de repente uma crise financeira, de repente uma crise familiar, de repente uma pandemia, de repente uma guerra. De repente o seu chão some, e não tem dinheiro, não tem status, não tem absolutamente nada que reponha o chão para os seus pés. Ok,
Mas chega a hora de responder a pergunta tema do nosso sermão: injustiça, maldade e orgulho. E Deus, onde está? Ou, mudando a pergunta, traduzindo ela, como Deus lida com injustiça, maldade e orgulho? Eu entendo e acredito que você também, que Deus já faz justiça hoje, e a gente já vê em certa medida justiça acontecendo, não em plenitude, mas a gente vê justiça acontecendo. Mas escute, Deus fez uma promessa no último livro do Antigo Testamento. Deus fez uma promessa, me acompanhe por favor. Ele diz assim: mas para nós, ou para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Verso 3: pisareis quem? Os perversos, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. O sol da justiça vai brilhar. Em certa medida o sol da justiça brilhou, uma vez mais brilhará. Os perversos serão pisados, e existe um dia marcado para que isso ocorra. Como é que Deus lida com a maldade, com o orgulho e com a injustiça? Ele já faz hoje, mas não em plenitude. Por isso que a gente fica nesse drama de lidar nós com as injustiças. Mas Ele marcou um dia em que vai fazer justiça em todos os locais dessa vasta terra. Ele vai acabar com a injustiça, Ele vai corrigir o mal, Ele vai trazer a salvação, não talvez como você espera, nem no tempo que você deseja, porque a gente desejaria já para agora, para hoje, mas o que Malaquias está aqui nos dizendo é que Deus vai fazer isso. Mas deixa eu dizer uma coisa mais, veja como Ele lida com injustiça, maldade e orgulho. E aqui é o cerne, preste-me atenção. No maior caso de injustiça que já houve, qual foi o maior caso de injustiça que já houve? O maior caso de injustiça que já houve foi o próprio Deus, que nunca pecou, inocente, totalmente puro, foi pendurado e morto numa cruz, no lugar do injusto, do sujo, do pecador. A grande injustiça foi utilizada para que se houvesse a justiça eterna. E como é que ocorre a nossa salvação? Presta atenção. Como é que ocorre a sua salvação? Como é que ocorre a nossa salvação? É com a destruição do nosso orgulho. A nossa salvação é uma destruição do nosso orgulho. Como é que até hoje, qual é a percepção humana de salvação? Se você for bonzinho, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você der esmolas, se você der comida a quem tem fome, se você der água a quem tem sede, se você der cobertor a quem está com frio, se você ajudar o pobre, se você ajudar o carente, quem sabe Deus vai lhe colocar num bom lugar. Essa é a perspectiva humana de salvação. E Deus quebra essa perspectiva humana de salvação, totalmente orgulhosa, que entende que ela é capaz de conquistar a salvação pelas suas obras, conquistar a salvação pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela sua vida aqui nessa terra. Escute, nós não compramos a salvação, nós não a ganhamos por boas ações, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas nós somos salvos por aquilo que alguém fez por nós. É por aquilo que Jesus fez por nós. Foi por isso que Paulo certa vez disse assim, em Romanos capítulo 3, verso 27, onde pois o orgulho,
Onde é que está o orgulho nessa história toda? Onde é que está o orgulho? Resposta de Paulo: foi de toda excluída. Porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Por quê? Porque eu e você, muitas vezes temos em nós o orgulho de conquistar a salvação. Deus lá quebra o teu orgulho e o meu orgulho. Na cruz, injustiça, maldade e orgulho. E Deus onde está? Ele está na cruz. Na cruz Ele está arrancando o nosso orgulho. Na pessoa do seu Filho, Ele nos diz explicitamente: eu sei muito bem lidar com injustiça e orgulho, e já dei provas disso lá na cruz do Calvário, e um dia eu darei um ponto final em todas as injustiças. Ele transformou a maior de todas as injustiças na maior de todas as justiças. Ele quebrou o nosso orgulho e nos deu salvação de graça. Ele está dizendo para mim e para você que de injustiça, de maldade, de justiça também, de orgulho, Ele sabe muito bem lidar. Por isso que certa vez Ele disse assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que tanto almejamos de justiça nessa terra, Ele disse: um dia darei ponto final. Olhe para a cruz, olhe para Jesus, e lá, injustiça, maldade, orgulho, onde Deus está, Ele sempre está lá, nos dando uma demonstração que dessas coisas Ele sabe lidar muito bem. Depositemos a confiança nele, depositemos a nossa esperança nele, na certeza que Ele tem um dia marcado para pisar o perverso e trazer paz, e paz sem fim, nessa terra que tanto almejamos. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor, agradeçamos ao Senhor. Senhor, nós queremos agradecer, porque em meio à injustiça, maldade e orgulho, nos perguntamos: onde estás? E a resposta: estás lá, no exemplo da cruz, mostrando-nos de maneira explícita que com essas coisas o Senhor sabe lidar. Não permita que o nosso coração esteja aflito a ponto de esquecer da cruz, a ponto de esquecer da justiça divina, a ponto de esquecer do orgulho quebrado, a ponto de esquecer a obra grandiosa que a cruz do Calvário aponta para cada um de nós. Deus bendito, faça com que o nosso coração repouse lá, que a cada injustiça, que a cada maldade, que a cada orgulho, e toda vez que a pergunta surja, que o nosso coração lembre-se da resposta. Na cruz, o Senhor já nos mostrou como lida com essas coisas. Aplica a Tua palavra nos nossos corações, e que voltemos para os nossos lares, persuadidos do que o Senhor nos comunica num salmo precioso como esse. Se não agora, um dia todo perverso será pisado, todo orgulho é quebrado, haverá paz sem fim, conforme tanto almejamos. Tão somente quando o príncipe da paz vir nos buscar.
Aplica a tua palavra nos nossos corações. E nós assim te oramos, confiados e esperançosos naquele que esteve na cruz, padeceu na cruz, foi injustiçado na cruz por aqueles homens, mas ressuscitou para dizer claramente que também isso ocorreria na vida daqueles que estão nele. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Em Cristo nós assim te oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós e que por nosso intermédio seja derramado sobre esse vasto mundo, desde agora e para todo sempre.